E aí, gente, eu sou o professor Lucas, alguns já me conhecem. Ô, pessoal, aqui é o professor Maziotti, professor de português. Vocês também, com certeza, já me conhecem. Vamos lá, Eu, Lucas. eu e o professor Maziotti, a gente vai se unir aqui para disponibilizar para vocês várias aulas de português FGV e matemática FGV, tá? São É isso questões mesmo? comentadas. Nós vamos Olha aí, ó. disponibilizar duas resoluções de português Português, e duas resoluções de matemática todo dia às 20 por horas. dia, Então todos são os quatro dias. questões. Isso aí. Quatro questões todos os dias para vocês se prepararem até Ao o dia da longo, sua prova. Lucas, ao longo de quanto tempo? Olha, vai ser até o dia da prova, até o dia 16 de fevereiro de 2025. Prova deles agora. Vai dar Excelente. um total de 320 questões resolvidas. Não é pouco, dá para se preparar bastante. Exatamente. Pessoal, olha só, essa banca é uma banca que não é como a VUNESP, é uma banca um pouco mais complexa e é necessário que você tenha uma orientação específica. Então, aproveite essa oportunidade, porque agora a sua virada de chave. Aproveite, então, eu e o professor Lucas nos unimos nessa parceria para proporcionar a você condições de competir de maneira de alto nível nesse concurso para a PM de São Paulo. Ó, Aproveite. se inscreve no canal e todo vídeo, tá? Dá uma olhada lá na descrição que vai ter sempre uma novidade legal para você. Ou é um simulado, ou é um PDF, e isso vai ajudar vocês muito nessa preparação. Espero que vocês aproveitem e quando forem aprovados, não esqueçam de entrar em contato comigo com o Maziotti, tá? Para contar para a gente. Vamos para a resolução. Inscreva-se no canal. Isso, vamos para a resolução das questões. E vamos aqui à correção de nossa questão número 3. Em termos de linguagem figurada, o fato de a divulgação do texto ter sido feita no Dia Mundial da Água funciona como? Então ele fala no último parágrafo que aquele anúncio foi feito no Dia Mundial da Água. Então perceba bem, o que nós temos aqui? Uma metáfora, um pleonasmo, um eufemismo, uma ironia ou uma hipérbole. A metáfora é uma comparação abreviada. Geralmente você constrói por meio da ajuda de um verbo ser. Mamãe é uma flor. Então, assim como a flor é delicada, a flor é cheirosa, a flor ela é bonita, você compara a figura da mãe à figura da flor. É uma metáfora abreviada. Se você colocar a conjunção como mamãe é bela como uma flor, você deixa de ter metáfora e tem comparação. Retirando a conjunção, retirando o elemento conector, você deixa de ter a comparação e aí sim a metáfora aparece. Tudo bem? O pleonasmo é uma redundância. Há três tipos de pleonasmo. O pleonasmo vicioso, que é aquela história do subir para cima, descer para baixo, sofrer hemorragia de sangue, encarar de frente, elo de ligação, tem que ser evitado. Há um pleonasmo literário que é aceito, que quando diz a mim ninguém me engana, esse me retoma a mim, ou ainda dizer ninguém me engana a mim. Apesar de parecer errado isso, é uma escrita mais erudita, ok? Temos o eufemismo, que é a suavização de uma expressão qualquer. Ninguém vai chegar para uma criança de 4 anos que perdeu a mãe recentemente e dizer que a mãe morreu. Você vai dizer, papai do céu levou sua mãe, né? Mamãe virou estrelinha, por aí vai. Geralmente o eufemismo está ligado à figura da morte. Você evita dizer, só o fato de dizermos que alguém faleceu e não morreu já é o eufemismo. Um dos eufemismos mais belos que eu conheço é a estrofe de Álvares de Azevedo quando diz: descansa o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz. E escreveu nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Quando ele diz descansa o meu leito solitário, é na verdade o caixão dele com o cadáver dele. Na floresta dos homens esquecida, é para não dizer o cemitério. Em vez de dizer, olha, pega o meu corpo, meu cadáver, coloca num buraco no caixão no cemitério. Não. Descansa em o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida. Ele suavizou, então, algo que é tão terrível como a morte. Tá bem? A ironia que consiste em dizer uma coisa querendo dizer outra, ou utilizar algo contrário daquilo que se quer dizer realmente, ou que se deveria dizer. E a hipérbole é o oposto do eufemismo.
A hipérbole acontece quando temos um exagero na comunicação, um exagero na linguagem. E tudo isso faz parte da linguagem figurada, que é a linguagem literária. Se eu disser, por exemplo, chorei rios de lágrimas, isso é uma hipérbole. Estou com tanta fome que comeria 3 bois inteiros, isso é uma hipérbole. Então, o que é que temos como resposta aqui a essa questão? Isso, letra D. Se você marcou a ironia, você acertou. Professor, por quê? Porque o texto ele fala, vamos voltar ao texto? Olha só o título desse texto: Descaso com saneamento deixa rios em estado de alerta. Rios, águas. É o descaso com a água no Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da Água celebra a preservação dos recursos hídricos. No entanto, o texto fala sobre o descaso justamente com os recursos hídricos. Percebeu essa oposição? Diz uma coisa, mas temos outra? Isso é uma figura chamada ironia em língua portuguesa. Portanto, a nossa resposta só pode ser a letra D de dado. Vamos à questão número 4. E na questão 4 nós temos um fragmento do mesmo texto que diz que as pessoas mudaram seu comportamento, economizaram e cobraram soluções. Segundo esse período final do primeiro parágrafo, se você tiver dúvidas, leia o texto ou releia o texto. O comportamento anterior das pessoas era marcado por... Bom, nós temos aqui um comportamento de mudança e se há uma mudança, existe o comportamento anterior, que é o oposto a essa mudança. Mas, professor, nós temos aqui 2 elementos, parece que eu estou vendo aqui 3. Mudar o comportamento, economizar e cobrar. Não. Essa vírgula aqui funciona como se fosse 2 pontos, tá? Então, você tem aqui 2 pontos aqui, ó. Então, as pessoas mudaram seu comportamento. Mudaram como? Elas passaram a economizar e passaram a cobrar soluções. O que ele quer aqui, então? Ele quer as ideias que se opõem a economizar e cobrar soluções. Aí você lê aqui primeiro, o que é oposto a economizar? Será que é o desperdício? Desperdício é muito bom, né? Parece que está oposto sim. Passividade não, cidadania, revolta, participação. A única alternativa aqui de cara já, que se opõe a economizar, é o desperdício. E aí você confirma essa ideia de cobrar soluções. Cobrar soluções é uma atitude ativa. A passividade é ficar ali sem cobrar nada na sua, sem agir, que é o oposto a cobrar soluções. Então, passividade se encaixa aqui como o oposto a essa atitude. Portanto, a letra A é a nossa resposta. É uma questão mais fácil. O assunto dessa questão aqui é sinonímia, emprego de sinônimos e antônimos. Está ligado? Vamos então à próxima questão, questão número 5. Um abraço. Nelson tem várias moedas e alguns cofrinhos. Colocando 7 moedas em cada cofrinho, 2 cofrinhos ficarão vazios. Colocando 5 moedas em cada cofrinho, sobraram 4 moedas. Qual é o número de cofrinhos que Nelson tem? Então, nós temos aqui 2 situações. Ó, vou colocar aqui a primeira situação. Qual que é a primeira situação? O número de moedas será igual a 7 vezes o número de cofrinhos menos 2, já que 2 ficarão vazios. E eu tenho também uma segunda situação, certo? Qual é a segunda situação? Que o número de moedas é igual a 5 vezes 5 moedas por cofrinho, 5 vezes o número de cofrinhos, mais o quê? Mais 4 moedas que sobraram. Desenvolvendo aqui, ó, M será igual, aplica a distributiva, ó, 7 vezes C vai dar 7C, 7 vezes 2, negativo, vai dar menos 14. Ou seja, essa aqui é a primeira situação. Essa é a segunda. São 2 equações, onde M aqui, ó, M é o mesmo que 7 vezes C menos 14. Então, eu posso fazer o quê? Substituir aqui e colocar esse 7C menos 14 no lugar desse M aqui. Como é que vai ficar? Ó? Vai ficar 7 vezes o C menos 14 será igual ao quê? A 5 vezes C mais 4. E aí eu vou achar o valor de C. Só isolar o C, ó. 7C menos 5C. Esse 5C passou para o outro lado subtraindo. É igual a 4, e esse menos 14 passa o quê? Somando. 7C menos 2, menos 5C, vai dar 2C, que é igual a 18. Esse C vai passar para o outro lado, dividindo, e 18 dividido por 2
vai dar 9. Então, eu encontrei aqui a alternativa A, é 9. 9 cofrinhos. Essa é a maneira convencional, tá? Que para alguns candidatos é extremamente difícil desenvolver. Até achar onde é M, onde é C, o que fazer. Então, assim, muitas pessoas têm dificuldade de desenvolver. Por isso que eu ensino a técnica caminho da resposta. Vamos pegar as respostas como auxiliar, ó. Colocando 7 moedas em cada cofrinho, 2 cofrinhos ficarão vazios. E aí lá no comando da questão está dizendo o número de cofrinhos que Nelson tem é quanto? Vamos supor, e nós já sabemos, que fosse 9, certo? Então, quantas moedas teriam? Quando é 9, não tem 2 que ficam vazios? Não é? Quando ele coloca 7 moedas, 2 ficam vazios, não é isso? Então, vamos tirar esses 2 desses 9 cofrinhos, certo? Vai ficar o quê? 7 cofrinhos, vezes quantas moedas? Vezes 7 que ele coloca, certo? Isso vai dar um total de moedas, ó, igual a 49 moedas. Essa era a primeira situação, não é isso? Quando ele coloca 7, vai ficar, né, faltando, né, 2 cofrinhos, vai ficar vazio. Se eu estou dizendo que tem 9 cofrinhos, ó, esses 2 ficam vazios, então eu vou ter 7 vezes 7, que vai dar o quê? O número de moedas aqui. Qual que é a segunda situação? A segunda situação é colocar 5 moedas em cada cofrinho. Quantos cofrinhos tem? Tem 9, eu estou dizendo que tem 9. Então isso vai dar o quê? 45. 45 moedas. Mais o quê? Mais aquelas 4 moedas que ficam faltando, que darão o quê? 49 moedas. Tá vendo? Pelo caminho da resposta, você consegue o quê? Concluir aqui, ó, que a primeira situação deu 49 moedas e a segunda situação também deu 49 moedas. Se você fizer isso com a alternativa B, não vai dar certo. Não vai dar 49 e 40, não vai dar igual o número de moedas. Se você fizer com a 7, não vai dar igual. Vou fazer com a 7 aqui só para você ver, ó. Só para você ver como é que usa o caminho da resposta. Se fossem 7 cofrinhos, eu ia ter que tirar 2 para a primeira situação, porque na primeira situação não deu para encher todos os cofrinhos com 7 moedas. Então, o que eu teria? Eu teria 7 vezes 5. 7 moedas por cada cofrinho e ainda ficaria 2 vazios. Isso daria 35 moedas, certo? 35 moedas, ok. Qual que era a segunda situação? Pegar o número de cofrinhos, que é 7, e multiplicar por 5, porque eu vou colocar 5 moedas. 7 vezes 5 daria 35. Mais o quê? Mais aquelas 4 moedas que sobraram, que daria 39. Mas você pode ver que aqui já ocorreu um erro. Não deu certo, ó. Aqui deu 35 moedas e aqui deu 39. Não pode acontecer isso. Isso não pode acontecer, tem que ser igual, o número de moedas tem que ser igual. Então está aí corrigido e ainda apresentado novamente a técnica caminho da resposta, que vai fazer com que você evite, né? Com que você evite utilizar isso aqui, ó. Ou, né, até não entender isso aqui de forma alguma. Então, assim, são recursos para que você acerte a questão. Você quer acertar a questão, não virar um matemático, você quer ir lá e acertar a questão. Então, esse recurso aqui é um recurso extra, chamado caminho da resposta, para que você consiga acertar esse tipo de questão. Enquanto o candidato, o seu concorrente, ele fica aqui, às vezes não sai daqui, certo? Vamos para a próxima. Questão 4. Questão envolvendo equação do primeiro grau, perímetro e área, que são aquelas questões que eu digo para vocês que são questões mistas. Ela exige, não é apenas um conhecimento de equação do primeiro grau. Ela mistura aí os assuntos, né? E você tem que dominar todos eles. Vamos lá. Na figura a seguir, todos os segmentos são iguais e todos os ângulos são retos. Aí nós temos a figura. O perímetro dessa figura é 96 centímetros. Qual que é a área dessa figura em centímetros quadrados, certo? Então, veja bem, ó. Nós temos aqui, será uma medida. E essa medida será igual a essa medida. E será igual a essa. Igual a essa. Igual a essa. E assim por diante, tá? Em toda a parte aqui da figura, ó, toda a parte dela será igual. E qual medida é essa? Eu não sei. Então, eu vou chamar essa medida aqui de x. O que é perímetro? Perímetro é somar todos os lados dessa figura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os lados dela. Aqui, ó. Aqui vai ser x. Aqui vai ser x. Aqui vai ser x. Aqui vai ser x. Tudo aqui vai ser x, ó. X, 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 x e x. Certo? Mesma medida. Então, veja bem. Quanto x tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seria eu somar
todos esses 12x, né? Então, eu posso fazer aqui o seguinte, isso aqui é o mesmo que 12 vezes quanto? Vezes x. Esse seria o perímetro, somar x mais x mais x mais x mais x 12 vezes vai dar 12 vezes x. E isso vai ser igual ao quê? A um perímetro de 96 centímetros. É só dividir agora, ó. X é igual a 96 dividido por 12. E vai dar 8, porque 8 vezes 12 vai dar 96. Ou seja, o lado de x aqui, ó, essa medida x, vale 8. O que ele quer? Ele quer a área dessa figura. Como é que eu vou fazer para encontrar essa área aqui? Ó? Que interessante aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr até de preto aqui. Ó. Cá, ó, vou passar um traço aqui, um traço aqui, um traço aqui, um traço aqui. Ó. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Eu vou calcular a área de um quadrado e aí depois eu vou conseguir calcular a área inteira. Eu vou fazer 5 vezes a área de um quadrado. A área do quadrado seria o quê? O lado ao quadrado. Isso vai ser a área. O lado que eu tenho aí, que eu encontrei, foi 8. Então, eu vou ter 8 ao quadrado. E 8 ao quadrado vai ser 8 vezes 8, que vai dar o quê? 64 centímetros quadrados de área para um quadrado. Como eu tenho 5 quadrados, então eu vou ter o quê? 5 vezes 64 centímetros quadrados. Você já sabe como multiplicar por 5, né? Tem um macete para isso. Ó. 64 vezes 5 é só pôr o zero do lado e fazer o quê? Pegar a metade, que dá 320. Questão aí envolvendo vários assuntos, né? E aqui a equação do primeiro. Quando fala em perímetro, vai cair a equação do primeiro grau. Com certeza, você vai ter que somar ali os lados e vai sempre aí, né, na maioria dos casos, envolver também a equação do primeiro grau. Vamos para a próxima.